Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos em Cristo, todos os domingos, bem, todos os dias, nós temos definidos as perícopas do Evangelho, da Epístola, e todos os domingos, evidentemente, de segunda a segunda, de sábado a sábado, domingo a domingo, e hoje a perícopa, o trecho, parte do Evangelho foi esta que todos nós ouvimos. E nós ouvimos o Senhor dizer que é importante amarmos aqueles que não nos amam, porque amar quem nos ama é fácil. E nós podemos ir por aqui fora, ficamos aqui até amanhã de manhã, invocando tudo aquilo que nós deveremos de fazer, sem esperarmos que os outros o façam. Mas o Evangelho não se fica por aqui. Isto é aquilo que os nossos olhos tocam, que os nossos ouvidos ouvem. E ficamos-nos pelo verniz, e ficamos-nos pela casca do Evangelho. Que é importante cumprir isto que nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Verbo encarnado, pede que nós façamos. Ao ponto de, a certa altura, mais abaixo, na perícopa do Evangelho de hoje, este Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo encarnado, dizer que devemos ir mais longe, devemos amar os nossos inimigos. Tudo isto é importante, tudo isto é para nós fazermos, tudo isto é para não permitirmos que fuja, se afaste, se escoe da nossa memória. Mas é mais importante do que isto, o Evangelho de hoje. Ainda que esta seja a importância maior, uma outra mais vasta, mais profunda, mais plena, maior se é, que nós muitas vezes teimamos em não ver, ou pelo obscurecimento do nosso nuce, do nosso espírito, daquele olho que existe ao interior da nossa alma, virado para Deus. E quando esse olho da alma está obscurecido, ele não contempla a luz incriada de Deus, não contempla a graça de Deus, ele não contempla as energias incriadas de Deus que nos transportam essa luz incriada. Não Deus na sua essência, não Deus, como eu digo sempre, na sua natureza, mas Deus presente plenamente na graça. Nessa graça que toca a criação angélica, que toca a criação cósmica. Nessa ponte estabelecida entre a vida incriada, porque ao interior da Trindade não há vida criada, só há vida incriada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ponte entre a vida incriada do seio da Trindade e a vida criada fora da Trindade, que é essa onde que os anjos partilham enquanto criaturas sublimes de Deus, aquela que nós partilhamos enquanto homem, género masculino e género feminino, como eu vos ensino sempre. Isso aqui é o homem. Homem não é género masculino. Eu sei que alguns já ouviram repetir isto tantas vezes, mas nós tendemos, enquanto seres humanos imperfeitos, a esquecer. Homem, vem no Pentateuco, no livro, que é o primeiro, no livro do Gênesis, primeiro do Pentateuco, ali, entre os capítulos, primeiro capítulo, versículos 25 a 28, o Senhor fala da criação, da sua criação, e criou os animais e as aves do céu, e criou os peixes do mar, e criou os répteis, e criou a terra, e que todos, diz o Senhor Criador, vivam de acordo com a sua espécie, segundo a sua espécie. Mas quando, no capítulo primeiro, na mesma, versículo 27, o Senhor diz que criou o homem à sua imagem, ele acrescenta, à sua imagem o criou, e acrescenta mais qualquer coisa que é de importância crucial, máxima. Homem e mulher, ou macho e fêmea, ou homem e mestre, segundo a tradução de João Ferreira de Almeida. Bem, homem e mulher os criou. Então, homem significa género masculino e género feminino. Isso aqui é o homem. Se não comportasse o género feminino, este termo homem não designaria o género masculino. Isto, eu vou batalhar mais algumas vezes, até todos nós sabermos isto. Por isso que nós não precisaríamos de dizer minhas senhoras e meus senhores, como eu já vos disse, nem amados irmãs e amados irmãos, porque na minha vocação, amados irmãos, estão as irmãs e os irmãos, todos os filhos de Deus incluídos. Bem, voltando ao que estávamos a dizer há pouco. Então, como eu comentei convosco, partilhei convosco, este nosso olho da alma faz parte de um dos poderes do conhecimento da alma, que nós chamamos poderes cognitivos da alma.
E este Espírito é para ver a Deus. E ver como é que ele vê. Ele contempla. O que significa contemplar? É ver uma realidade na plenitude, da forma como ela se nos apresenta, neste caso, ao olho da alma, ao Espírito que está, que vive, reside no nosso coração. Não é como o intelecto que reside na cabeça. Não é como a imaginação, como a opinião, como os sentidos são outros poderes cognitivos da alma. Não. Então, quando nós ouvimos o Evangelho proclamado hoje pelo protodiácono, nós ficamos por aquilo que os nossos ouvidos ouvem e temos muita dificuldade em penetrar para além, como eu disse há pouco, do verniz que esconde nas palavras proclamadas uma outra realidade mais profundamente escondida. É importante amarmos aqueles que não nos amam. É importante amarmos os nossos inimigos. É importante ajudarmos aqueles que não nos ajudam. É importante não pedirmos nada em troca, não exigirmos reciprocidade. Mas tão importante, ou mais do que tudo isto, é aquilo que no Evangelho não vem explícito, vem implícito, mas que é puro e profundo, genuíno e que sustenta o Evangelho de hoje. Nós temos que ser como Deus. O que vem dito ali, este pedido de ama quem não te ama, ajuda quem não te ajuda, ama os teus inimigos. Isto é o próprio Deus que faz. Os seres humanos não estão, à partida, disponíveis para nada destes movimentos. Mas nós estamos, se quisermos, a assumir aquilo para que fomos criados. Por isso é que eu invoquei o Pentateuco e o livro do Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, a criação de Deus e a criação do homem. Quando o Senhor diz, criei o homem à sua imagem criei, homem e mulheres criei, isto significa, criei o homem e a mulher à nossa semelhança, à minha semelhança, porque a certa altura o Senhor diz, criemos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está no capítulo 1, 26 ou 25. Então, a nossa significa a nossa imagem de Deus Trinitário, a nossa imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isto é o mesmo que dizer o quê? Que nós somos da raça de Deus, da espécie de Deus. Por isso nós somos chamados à deificação, à divinização, à teoses, como nós dizemos, à deificação, como Santo Atanásio, Papa de Alexandria, nos diz que nós fomos criados por Deus para um dia sermos Deus, como Deus é Deus, não por natureza, não por essência, mas por semelhança com o Criador. E no Evangelho de hoje, o Senhor chama-nos, já na terra, a sermos a imagem realizada ou em realização daquilo que somos chamados e convocados e vocacionados para sermos. O Senhor não precisa que nós amemos o próximo para ele ser Deus, ou mais Deus. O Senhor não precisa. O Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nem nosso Senhor Jesus Cristo é encarnado. Mas Deus não necessita que amemos os nossos inimigos para ele ficar feliz. Deus não está ao nível destas flutuantes emoções humanas, ainda que as emoções tenham a sua importância, humanamente, conversando e falando, quando vividas, no devido lugar, no contexto certo. Mas Deus não é mais nem menos Deus, se nós amarmos muito ou amarmos pouco, se nós perdoarmos muito ou nada, se nós formos lá onde ninguém quer ir ou ficarmos lá onde nos apetece estar, Deus continua a ser plenamente Deus. Então o que é que Deus pede? Que nós nos cumpramos isto é, nos realizemos o mais que possamos, passo a passo, rumo à plenitude da nossa realização enquanto seres criados, homens e mulheres, mulheres e homens da raça do Senhor triúnico, da raça do Senhor nosso Deus trinitário, deste Deus que é três em um e um em três, o único Deus, que manifesta a sua divindade, a sua essência trinitária, essa divindade que nós não conhecemos, nem o intelecto consegue abraçar, nem nenhuma lógica compreender, nem nenhum apontamento ou estudo matemático, seja quântica, seja subatómica, seja mecânica quântica, nada disso serve para entendermos Deus, porque Deus não está ao nível de ser entendido. Deus está ao nível de ser vivido. Vivido. Então o Senhor, que é um só Deus, mas que nós compreendemos esse mesmo único Deus,
que se manifesta, que está presente plenamente, continuando a ser único, mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Deus que se manifesta não por energias, não confundamos energias incriadas com a essência de Deus. É um Deus que se manifesta pessoalmente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A divindade da Trindade é uma só, é comum na mesma plenitude ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas a forma como essa divindade é vivida, é uma divindade expressa, manifestada pessoalmente através do Pai, pessoalmente através do Filho, pessoalmente através do Espírito Santo. E esta relação pessoal que este Deus Trinitário tem connosco é a relação pessoal que o Senhor deseja, quer, que o Senhor convida, não ordena. Cristo não é um ditador, não impõe nada. Deus, nosso Deus triúnico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, convidam-nos a tudo, obrigando-nos a absolutamente nada. Naturalmente, que se não nos obrigarmos nós próprios, não Deus, como eu disse, Ele só nos convida. Se não nos obrigarmos a nós assumiremos as consequências da nossa inércia, as consequências da nossa falta de amor. E hoje o Evangelho de hoje convida-nos a que amemos mesmo aqueles, sobretudo, que não nos amam. Nós seremos responsáveis pelo conforto cerceante da nossa liberdade. O conforto, amados irmãos, em excesso, acaba, mata, termina, é letal para a nossa liberdade. A nossa liberdade precisa de respirar coisas frescas, novas num espectro de continuidade com aquilo que vamos vivendo e conhecendo, a que chamamos passado. Nós devemos ser inovadores, como Cristo foi inovador no amor. O amor que o Verbo encarnado traz, o amor que o Verbo encarnado traz no Novo Testamento, tem uma roupagem nova. Não é mais a vestimenta do amor como era vivido no Antigo Testamento. Então o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, inova como? Inova na continuidade. Não há ruptura com o Antigo Testamento. Só que eleva à plenitude, que não era pleno, que Deus amava no Antigo Testamento. Claro que sim, na plenitude. Só que não expressava na interpretação do povo judeu essa mesma plenitude, porque os corações eram de pedra, porque os intelectos eram quadrados, geométricos. Mas no Novo Testamento entramos no reinado do amor. E nosso Senhor, este nosso Senhor, Jesus Cristo, Verbo encarnado, o que é que Ele nos ensina? Ensina convidando e jamais obrigando, a que aprendamos a amar como Deus ama. Mais uma vez, porque é importante para Deus que nós saibamos amar muito como Ele. Não, para Ele não é, mas como Ele nos ama. Então, para nós é importante, porque cada vez que nós consigamos amar como Deus ama, nós cumprimos na plenitude, na tensão para a nossa plenitude, rumo à nossa plenitude, nós vamos começando a ser mais plenos, cada um de nós. E começamos cada vez mais a sermos mais semelhantes ao Deus que nos criou. Então é importante para nós crescermos, porque Deus não vai diminuir do que Ele é, nem aumentar o que Ele sempre foi. Mas nós somos convidados a crescer, para sermos um dia Deus, como Deus é Deus. Deus com um D pequenino, nós, porque só somos, veja uma só, como se este só fosse o menos importante. Este só é da máxima e mais relevante importância. Somos só na semelhança, mas é o máximo que nós podemos ser de proximidade com Deus. Não porque Deus não queira partilhar mais, mas Ele não pode partilhar aquilo que nós não podemos receber. Deus, repito, triúnico, não pode partilhar connosco aquilo que nós não podemos receber. Aquilo que nós não podemos receber, Ele não nos pode dar, por muito que Ele queira. Já vos disse há uns tempos, eu posso querer partilhar a minha vida com uma lesma, com um caracol. Eu posso querer fazer uma festinha na lesma, como faço no pelo do gato ou no pelo do cão. O que é que acontece com a lesma? Simplesmente, ela encolhe-se, esconde-se. Ela não tem noção da sua própria vida, da sua própria existência. Ela tem apenas 3 órgãos. Aquelas 3, 4 patinhas, aqueles corrinchinhos que vós conheceis, não é? Que são sensores nervosos, e um manto que a cobre e um líquido viscoso. Ela não tem mais órgão nenhum, não tem pâncreas, não tem fígado, não tem sistema linfático, não tem, não tem válvulas
estas 4 válvulas que nós temos no coração, dentro do coração, ela não tem cabelo, ela não tem milhões de coisas que nós temos. Então, isto para dizer o quê? A natureza da lesma está tão distante de mim que por mais que eu queira comungar com ela, o que é que significa comunhão? Permitir que a lesma participe na minha vida e eu na vida da lesma. O que é que significa comunhão com Deus? Que Deus participe na minha vida e eu na vida de Deus. Comungar significa isto. Permitir que o outro participe na nossa vida e que eu participe na vida do outro também. Mas ver como a lesma não posso. Imaginemos que cada um de nós que quer fazer alguma coisa, enfim, na vida da lesma, estava aqui como exemplo no lugar de Deus. Não adianta. A lesma não entende que eu estou vivo, nem que ela está viva. Não há nenhum tipo de relacionamento possível. Também nós, em função de Deus. Se nós não nos aproximarmos nesta caminhada de semelhança com Deus, nós recuamos. Ninguém é estático. Ninguém fica parado diante de Deus. Então nós recuamos para onde? Para o estado de lesma adâmica. Eu falo da lesma para termos um exemplo concreto, para que percebais. Se nós ficarmos no estado do pecado de Adão e Eva cometidos por eles, é isto que chamamos estado de pecado adâmico, nós estamos praticamente ao nível da lesma, ou seja, em função de Deus. Por mais que Deus queira comungar connosco, não é Ele que é impotente, somos nós que não o deixamos, porque não há possibilidade que o nosso espírito possa contemplar-nos em criar a Deus, porque o olho da alma está fechado, enegrecido, como se nunca ao interior da nossa alma houvesse luminosidade como esta que o sol nos traz ao longo do dia. A alma, a nossa, fica escura e não contempla mais Deus. Então não há possibilidade de comungarmos com o nosso Criador. Amados irmãos e irmãs, então tomemos em atenção o Evangelho de hoje e amemos, como o Senhor nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos diz, aqueles que não nos amam. Não façamos como os outros, que dão qualquer coisa, que amam qualquer coisita e querem qualquer coisita. E querem sempre que alguém faça qualquer coisita, nem que seja coisita, por eles. E se não fizermos, eles já não são nossos irmãos, já não são nossos amigos, já não gostam da nossa vizinhança, se forem vizinhos, já não nos convidam para a sua mesa, já não nos convidam para um bom dia, já passam por nós ficando em silêncio, deixando-nos apenas o espectro visual de uma tromba elefantina quando passa ao nosso lado. Então cumpramos isto que o Senhor nos pede na perícope do Evangelho de hoje, mas não nos fiquemos pelo conforto desconfortante do Evangelho de hoje. Porquê é que eu digo conforto desconfortante? É desconfortante porque somos convidados a amar quem não nos ama. Mas não deixa de ser um certo conforto ainda. Ainda estamos ao nível, meramente, de amar coisas exteriores e pessoas exteriores a nós. Isto quer dizer que nos devemos amar a nós próprios, sermos nós próprios pivô da nossa própria vida. Não! Devemos pôr Deus como pivô, como centro, epicentro da nossa vida. O Criador. E na medida em que nós consigamos amar o Criador, Ele que não necessita e não precisa do nosso amor absolutamente para nada, porque Ele é plenamente Deus, nós vamos realizar-nos. E é uma realização de justiça. Amar o Criador é um dever meu. Eu que fui criado, eu que tenho a vida que tenho, porque Deus a partilhou. A vida, Ele que é o Senhor da vida, partilhou essa vida comigo. Na dimensão do que eu posso receber. Mas eu estou vivo porque Deus me criou. Então, é justo que eu ame, antes de tudo e todos e todas, o Criador que me criou. E depois, os outros que não me amam. Esta deveria ser a táxis, que não está aqui, mas está noutros evangelhos. Uma parte na perícopa de hoje, uma parte noutras perícopas, mas todas as perícopas, todos os trechos, todos os textos, dentro do único evangelho. Que nos chega, como vós sabeis, sobre estas 4 vertentes, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João Teólogo. Mas é o mesmo Evangelho, abordado de 4 formas diferentes. Então, nós deveremos aceitar o desconforto de amarmos a quem não nos ama. Não é confortante. Mas deveremos assumir um desconforto maior. Assumir que é justo. Apesar de Deus não necessitar do meu amor, é antes de tudo e de todos, antes de eu amar quem não me ama, eu devo e tenho que amar o meu Criador. Porque sem Ele eu não estava cá para ouvir o Evangelho de hoje, proclamado pelo protodiácono, para ser convidado a amar quem não me ama. Se não fosse o Criador do alto, o seu profundo amor, da plenitude do seu amor, partilhar a sua vida comigo, conosco. Este é o modelo de vida que nós devemos de receber e abraçar e viver. Não devemos, terminando, queridos irmãos e irmãs, ficar à espera de sentirmos. Nós gostamos muito de sentir muitas coisas. E muitas vezes flutuamos quase sempre ao nível das emoções.
E queremos sentir para agir. Queremos ter sensações, emoções, sentir isto e sentir aquilo, para nos pormos em movimento. Mas eu pergunto, qual é o pai ou a mãe de manhã quando acordam para ir para o trabalho, ficam à espera que venham os sentimentos favoráveis para que eles possam decidir. Estou a sentir vontade de trabalhar. Alguém fica em casa à espera de sentir vontade às 3 da tarde de trabalhar, quando deveria ter entrado ao trabalho às 8 da manhã? Não. Simplesmente o que é que nós fazemos? Esquecemos os sentimentos e as emoções e vamos fazer o quê? Viver o trabalho que é necessário. Porquê? Porque é justo, é um ato de justiça. Se eu não for trabalhar, quer sinta vontade ou não, os meus filhos no fim do mês, daí a 2 ou 3 meses, estão fora de casa, não têm comida, não têm livros, não têm medicamentos, não têm nada. Então não há tempo para eu sentir muitas coisas, nem poucas, nem nenhumas. Há tempo para eu começar a viver tudo. O que Cristo faz é viver na cruz. O Senhor não fica à espera de emoções e como é que me vou sentir e as dores que eu vou ter e como é que eu vou resistir e não vou resistir e vou conseguir, não vou conseguir. O Senhor vai, porque ninguém era capaz de ir para aquela cruz, à cruz de todos nós pecadores, assumida pelo único inocente, pelo único não culpado. Ver, este é o Senhor da vida, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que nos dá a vida dele, verte sangue por nós. Por isso é que eu digo que é, antes de amarmos os que eles nos amam, amemos o Senhor nosso Deus e depois amemos todos os outros, sem olhar se têm um rosto amigo, se têm emoções agradáveis, a emoção de nós, se têm bons sentimentos ou maus. Amemos, ajudemos, como Deus faz, como Deus fez na cruz. Que o Senhor os proteja, os guarde, os ame, os liberte do conforto em excesso. A vós e a nós, todos. Nós somos povo de Deus. No povo de Deus não são os fiéis. Fiéis. E há a cleresia do outro lado, os ciprestes, diáconos, bispos, metropolitas, patriarcas, não. Nem a Santa Igreja Ortodoxa de Cristo, só há um povo, clero e fiéis, sacerdotes reais, que têm o sacerdócio real, cada um de vós pelo batismo, e nós sacerdotes sacrificiais, porque sacrificamos o corpo do Senhor no altar, pedindo a intervenção do Espírito Santo. Então somos todos sacerdotes, uns no altar, mas todos. Se não fossem sacerdotes, amados irmãos e irmãs, temos sacerdócio real, não poderias aproximar-vos do corpo do Santo de Cristo. Todos nós somos sacerdotes, em graus diferenciados, que correspondem a funções especificamente distintas e diferentes. Então, é este um só povo, com rostos diversos, e é nesta diversidade de rostos que nós vemos a riqueza, queridos irmãos e irmãs, deste Deus Criador. Nesta diversidade nós nos complementamos. Então, olhemos para o lado e em cada rosto dos nossos irmãos e irmãs procuremos encontrar o rosto de Cristo. Ou, se ficarmos iludidos e não encontrarmos o rosto de Cristo em nenhum, culpa nossa, porque se calhar temos os nossos lentes opacizadas, então tentemos nós, através dos nossos olhos, olhar nos nossos irmãos como se os nossos olhos fossem os olhos de Cristo. Para não haver julgamentos, porque Cristo, quando nos olha, não nos julga. O Senhor ama-nos. E nós olharmos os outros, através do olhar de Cristo, só encontraremos motivos para amar. Estes que não nos amam, estes que não nos querem perto, estes que não nos reconhecem como irmãos, estes que não querem fazer parte da nossa casa, nem nos recebem na casa deles. Então, tenhamos sempre o Senhor do Evangelho, que é Cristo, nosso Deus e Salvador, Verbo encarnado, como modelo e exemplo. Amemos o Pai como o Senhor ama. E como o Senhor nos ama a nós. Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, Cristo nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente agora e sempre.